todos os irmãos. Temos mais uma oportunidade de compartilhar, meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Você que vai entrando, chama os crentes, divulga aí, compartilha, porque o Senhor é fiel. Amém? Vamos orar, começar esse trabalho, coração, apresentar ao Senhor, porque Ele falará conosco. Vamos subir? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar vivo, de ouvir, de falar, de respirar, de andar. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Obrigado pela vida de Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que pregou, ensinou, curou, libertou, foi morto na cruz do Calvário, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Obrigado por nos fazer templo e morada do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela família, obrigado por comer, beber, vestir, calçar, ter um teto, ter uma cama. Obrigado pelo ar que a gente respira. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ó Senhor, vai abençoando meu Pai, tua igreja missionária, os irmãos que estão levando tua palavra em outras nações, batendo de frente com culturas, com religiões, com costumes, com leis que proíbem até o teu nome, Senhor, ser proclamado. Dê força a cada irmã, Senhor, entre com socorro. Senhor, também te peço que venha consolar as famílias enlutadas, momentos difíceis em plena pandemia. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que acreditam em Ti. Meu Deus, abençoe os desempregados, abençoe os empregados das empresas, os empresários, continua dando livramento, abençoe os motoristas que estão dirigindo, pedestres, ciclistas, motociclistas, aviões, helicópteros, meu Deus, tenha misericórdia, livra de queda, livra de acidente. Senhor, veja o morador de rua, o desempregado, aquele que não tem, meu Deus, um teto. Abençoe, meu Deus, tenha misericórdia. Aqueles que são desalojados, Senhor. Estende a tua mão, meu Deus. Abençoe os casamentos, as famílias, os filhos. Dê sabedoria ao presidente da República, a sua esposa, a sua família, os ministros que estão do lado dele. Dê sabedoria aos governantes deste país e cada estado, os prefeitos, aos deputados, senadores, deputados federais, delegados, juízes, advogados, desembargadores. A sabedoria, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor, abençoa as gestantes que estão nos hospitais. Já deram à luz, outras que entraram no trabalho de parto, outras que vão dar à luz. Abençoe essas mulheres, as crianças que estão vindo ao mundo. Abençoe os médicos, as parteiras. Oh, Senhor, tem misericórdia. Estamos compartilhando o livro de Jeremias, estamos no capítulo 14. No outro vídeo, lemos do capítulo 14, versículo 1 até o 9. Não deu para concluir, mas com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, vamos lá tentar concluir, em nome de Jesus, para começar o capítulo 15, que é bem... Então, irmãos, graças ao nome do Senhor Jesus, estamos aqui. Vamos lá, meditando na palavra do Senhor, pois o Senhor tem muita coisa para falar conosco. Prepara teu coração, pois o Senhor falará conosco. Jeremias, capítulo 14, versículo 10 em diante. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam de vaguear e não retiveram os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da sua maldade e visitará seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Começando com esses 3 versículos, crente. Jeremias, no versículo 7 ao 9, ele fez uma sua confissão, ele orou. Deus já tinha proibido ele de orar intercedendo pelo povo. Capítulo 7 e depois o capítulo 11. Deus proibiu ele de orar
pela nação rebelde de Israel, de Judá. No capítulo 7 e o versículo 16: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. É a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão do seu rosto. Primeira advertência de Deus, para não orar, não pedir a Deus por esse povo. E o Senhor aqui, ele repreendeu Jeremias para que não orasse por ele. Capítulo 11, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. E no capítulo 14, Deus volta a falar de novo. Jeremias, ele intercedeu agora não com essa intenção de Deus perdoar, salvar. Jeremias mudou a sua oração. Não é? Eu tenho que ler isso aqui para poder os irmãos que estão assistindo entenderem. Ainda que nossa maldade testifique contra nós, Jeremias se colocou no pecado de Judá. Aí Jeremias diz: ó Senhor, age por amor do teu nome que é grande, teu nome que é santo, teu nome que tem autoridade, teu nome que tem moral, teu nome que tem honra. Teu nome, Senhor, por ti mesmo, pela dignidade do teu nome. Age por amor do teu nome, que não é jogado na lama. Não é teu nome que não é esculhambado, desmoralizado, injuriado, escarnecido, ofendido, Senhor, pelo teu nome. Não é nem por nós, que a gente não merece nada, é pelo teu nome. Aí ele se coloca: porque nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Jeremias entendeu que Judá estava na apostasia tão grande, que os seus pecados estavam se multiplicando. Mentira, multiplicando. Adultério, multiplicando. Roubo, multiplicando. Furto, multiplicando. Apostasia, multiplicando. Desobediência, multiplicando. Corrupção, multiplicando. Ingratidão, multiplicando. Falsas profecias, injúrias, multiplicando. Estava se multiplicando. Jeremias disse: ó esperança de Israel, não é? E ele vai aqui, olha, discorrendo, pedindo a Deus que não desamparasse o seu povo. Só que Deus já tinha dado juízo, Deus já tinha carimbado Judá. Por mais que ele estava clamando e o povo nem aí, enviei meus profetas, madrugando, não me ouviram. Celebraram os seus ídolos, Baal, Astarote, Azerá, Moloque, Milcom, Camus e mais ídolos pagãos. E Deus disse o quê? É certo. Aí Jeremias orou de novo. Claro, né? A gente, como é nossa obrigação orar, veja que Hebreus capítulo 5, o escritor ensina, é nossa obrigação orar, mas nem toda oração Deus vai aceitar, viu? Nem toda oração Deus vai aceitar. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça ofertas e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por este motivo, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, oferecer sacrifícios pelos pecados. Ninguém toma esta honra para si, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar é dito: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que o escritor está nos ensinando aqui? Que todo sumo sacerdote é um homem sagrado e consagrado por Deus e sagrado para o ofício do Senhor, onde os sacerdotes e o sumo sacerdote, que primeiro começou com Arão, né, e toda a descendência de Arão,
Ele que tinha o privilégio de, uma vez no ano, de entrar no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, não é? Estava ali o vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu, estavam as duas tábuas dos 10 mandamentos. E o sumo sacerdote entrava de ano em ano, uma vez por ano. E os outros sacerdotes entravam, né, na mesa dos pães da proposição, no candelabro ou no menorá e no altar do incenso. Então tinha essa obrigação para fazer os sacrifícios dentro do pátio, dentro do lugar santo. O lugar santíssimo só entrava uma vez por ano. No pátio exterior estava ali, os levitas trabalhando, oferecendo no altar do holocausto, estava ali a pia de bronze antes de entrar no lugar santo. Então essa é a responsabilidade que Deus deu para o povo de Israel, e Deus chamou eles de geração sacerdotal eternamente. É uma geração eterna, sacerdotal. Tanto é que Apocalipse 1,6, a gente é chamado de reis e sacerdotes em Cristo. Seremos reis e sacerdotes. Serviço para Deus. Como aqui, servindo a Deus, levando a palavra do Senhor. Assim é todo sacerdote constituído pelo Senhor. E essa honra ninguém toma para si. Ninguém abre a boca e diz, eu sou. Não. É Deus quem chama. É Deus quem separa. João 15,16, Jesus disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades de fruto, e vosso fruto permaneça. Tudo quanto pedir ao Pai em meu nome será feito. Então, o Senhor que escolhe para tal responsabilidade. Interessante que Jeremias estava fazendo esse papel de sacerdote de intercessão, porque o sacerdote, a gente acabou de ler, intercede a Deus em benefício do homem, concernente às coisas de Deus em prol do ser humano, e ser compassivo, terno com os ignorantes e os errados, e oferecer sacrifícios tanto por ele quanto pelo povo que está pecando. Então deve oração, tem que orar, tem que interceder, tem que clamar. Porém, existem pecados, transgressões que Deus não quer que a gente clame, que a gente ore. Qual é o pecado? 1 João, capítulo 5, versículo 16 e o versículo 17. João 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. E qual é o pecado? A transgressão, desobediência, que não é para a morte. Não é? Qualquer tipo de pecado. E qual é o único pecado que é para a morte, que eu e você não devem orar? Mateus capítulo 12, vamos lá, a Bíblia responde. Jesus repreendeu os fariseus por chamar ele de Beelzebul. Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 37. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Injuriar, falar mal, ultrajar, difamar, caluniar o Espírito Santo, insultar ele com blasfêmia, atribuir ao Espírito Santo as coisas de Satanás, isso é blasfêmia. Isso vem da alma, vem do fundo do coração. Aí então Jesus diz, se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, falar mal contra Jesus, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Veja, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí aqui desce, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois a boca fala do que há em abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, inútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor responde qual é a oração que a gente não deve orar. Não, nem deve clamar, nem deve pedir nada. Porque existem pessoas, como na época de Jeremias, existem pessoas do Senhor que fala mal, injuria, ultraje o Espírito Santo como fosse de Satanás, calunia, difama, ridiculariza, fala mal,
insulta o Espírito Santo, atribui o Espírito de Deus ao Espírito de Satanás. E isso não é da boca para fora. E aqui está no versículo 24 ao 30. Jesus fazendo os milagres e os fariseus religiosos condenados por Deus, reprovados eternamente, disseram que sobre Jesus tinha o espírito de Beelzebul, que é o nome de Satanás, que é o Deus das moscas, o Deus das fezes. E Jesus disse, se eu expulso os demônios com o poder de Deus, logo é chegado a vocês o reino de Deus. Satanás não pode guerrear contra ele mesmo, assim o reino dele será dividido. E assim o Senhor disse, raça de víboras, vocês já estão condenados, reprovados eternamente, não há perdão para vocês. Isso era para os religiosos, hein? Os religiosos. Então Satanás estava usando essas pessoas, aqui era golpe baixo contra Jesus. Isso aqui era uma ferramenta de blasfêmia de Satanás, que ele é o perito em blasfemar, por isso que não tem perdão para ele, porque ele caluniou Deus, insultou Deus, difamou Deus, desonrou Deus, detonou o Criador, não é? E espalhou isso entre os outros anjos. E os anjos foram na ladainha do querubim blasfemador e receberam a punição do mesmo cabeça, do mesmo líder. E vai parar no lago de fogo. Assim é o destino dos blasfemadores. Isso é o único pecado que Deus não aceita que a gente vá orar. Muito cuidado. Certa vez eu fui orar pela bisavó dos meus filhos. Eu fui orar pela bisavó. E quando eu fui orar, o Espírito Santo disse, não ore por ela. Não ore por ela. Não clame a mim por ela. O Espírito Santo disse, não ore, não clame a mim por ela, que eu não te ouvirei. E eu te explicarei por que você não deve orar por ela. Ai, meu Deus! Ela era católica, devota, tinha as imagens de esculturas. Certo dia eu fui falar de Jesus para ela. Para quê? Para quê? Era uma senhora de 90 e poucos anos já, mas já estava com vigor, viu? Estava com vigor. Ela veio para cima de mim, esculhambou Jesus, detonou Jesus. E era católica. Como é que pode? Como é que pode? Porque os católicos, apesar de serem devotos, né, honrarem mais de esculturas, eles falam de Jesus. Papa, o padre, as freiras, rezam por Jesus. Apesar de não considerar ele como único mediador. Não é? Mas falam. E ela? Ela foi uma que tinha o espírito do anticristo. Como é que pode? Ela dizia na minha cara que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Foi só um profeta que morreu e acabou. Para ela era Maria, era isso, era aquilo. E certa vez ela passou mal, né? E faleceu e ela morreu sem salvação. Pode certeza, viu? Pode certeza. Enquanto eu estou aqui, a alma dela, segundo Jesus, está no tormento. E agora? E agora que não tinha reza, não tinha Ave Maria, não tem Pai Nosso, só lamento para a dona Guiomar, que infelizmente, com 94 anos, ela morreu, bisavó dos meus filhos, e ela perdeu a chance de morar no céu, não é? Só lamento. E a Bíblia nos ensina que a gente, ficando firme, nunca a gente vai encontrar os ímpios perdidos. Porque quando eles estiverem no trono branco, quando Jesus abriu o livro da vida e as obras, a gente, irmão, nós estaremos separados desse tribunal, porque a igreja será a primeira a ser julgada, mas não será condenada, porque já está salva em Cristo. Será julgada pelas obras aqui na terra. Quem fez vai receber galardão e amém. E os ímpios perdidos? Nunca mais, crente. Tem pessoas da minha família que morreram sem salvação. Nunca mais eu vou ver. Nunca. E tem pessoas da sua família que morreram sem salvação. Nunca mais você vai ver. O meu sogro morreu no passado. Teve um ataque fulminante. E ele também, católico, desprezava a fé em Cristo. Um ataque fulminante, debaixo de adultério, né, que ele vivia debaixo de adultério. Morreu sem salvação, porque ele era casado. Deixou ela por outro, casar e perdeu a salvação. Então brinque não, crente. Existem orações que você e eu não deve orar. Não. Acabei de ler aqui alguns versículos que o Senhor nos ensina que não devemos clamar. E quando você orar por alguém ou pela nação, por quem for, e se você sentir um bloqueio, é o Espírito Santo lhe bloqueando. É o Espírito de Deus lhe dizendo, não, pare, não interceda por fulano, beltrano, por uma nação, não. Por quê? Porque são blasfemadores de mim.
ridicularizam de mim, escarnecem de mim, dizem que eu sou Satanás. Então, o próprio Senhor, ele vai neutralizar o nosso diálogo com Deus em nome do Senhor Jesus, porque não haverá perdão. Não haverá perdão. Deus não vai aniquilar, neutralizar, deletar as ofensas, não. Estarão isso fresquinha e no grande dia Deus lançará as abominações na cara dos blasfemadores e ai deles. Milhões já estão no inferno, milhões já estão no inferno e milhões ainda serão lançados para lá. Vem comigo. Jeremias estava orando, pedindo a Deus pelo nome dele, crente, pelo nome dele, que não desamparasse Judá. Veja, um servo, um cidadão vendo seu povo na transgressão, na desobediência, não é? Aleluia. Vendo seu povo numa apostasia terrível. Meu Deus, meu Pai. Está conosco nosso querido presbítero Manassés. Pai do Senhor, meu amado. Deus abençoe a vida do Senhor e os demais irmãos. Aleluia. Então Jeremias orou. Só que Deus, irmão, tinha comunhão com Jeremias e Jeremias com Deus. E a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Como o apóstolo Tiago diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E qual foi o efeito da oração do justo Jeremias? Capítulo 14, versículo 10. Meu Deus do céu. Às vezes, irmãos, a gente ora e às vezes, como a gente crê, né? Todo vigor, com toda a fé, parece que a gente entrou lá no terceiro céu, como se Deus fosse atender tudo que a gente pede. Aqui a Bíblia nos ensina, irmão, que nem tudo que a gente pedir, Deus vai conceder. Nem tudo, viu? Nem tudo. Eu volto a repetir aqui que eu já falei antes de ler a palavra. Eu conheci uma senhora, Dona Ana. Ela tinha um bar, não é? Ela era conhecida como Sopão da Ana, no bairro de São Martim. E conheço lá, né, o filho dela, né? Moisés. E a filha, muita gente da família, sobrinho, que a gente devia tudo lá. Era a maior alegria. Dona Ana era uma bênção. Só que eu não sabia, eu soube depois, que Dona Ana frequentava o candomblé. E no bar dela vinha muita gente, né? Todo tipo de gente que você imaginar entrava naquele lugar. E ela um dia foi falar mal da igreja, irmão, foi escarnecer, enfim. Como eu soube da notícia, ela foi ofender a igreja, foi falar mal. Irmãos, ela foi acometida da doença, que a sigla é ELA. Eu não recordo aqui o que significa, mas essa doença ela é incurável, como a AIDS. E Dona Ana, que estava sadia, começou a passar mal, foi socorrida, quando voltou, ficou em cama, e assim ela foi definhando. Eu lembro que eu fui visitá-la, ela já estava pele e osso, ela já não falava, ela só ouvia, e ela já estava já debilitada, fraca, e ainda estava andando um pouco. E o bar acabou, e ela foi definhando, emagrecendo, vendo até médicos do governo foi cuidar dela dentro de casa. Ela passou mais ou menos um ano, eu acho, foi menos, não recordo. Eu só sei que não teve oração, campanha de oração que se fez na casa dela para Jesus reverter. Ela aceitou Jesus, não é? Visto que a religião dela não curou, ela aceitou Jesus como Salvador e ela morreu de couro e osso, pele e osso, irmãos, pele e osso. Quem viu disse que estava horrível. Ela ficou pele e osso. Ela emagreceu de uma forma terrível, porque essa doença não tem cura. Graças a Deus, se ela aceitou Jesus verdadeiramente, a alma dela está com o Senhor e ela será ressuscitada no grande dia, não é? Viverá eternamente. Glória a Deus. Mas veja a consequência. Para ela, ainda teve o perdão, não é? Porque ela se converteu. Mas depois ela ficou sem ouvir, sem falar, não é? Não recordo se ela ficou sem enxergar. Mas aí, acabou. E a morte chegou e levou. E o bar acabou, né? Acabou de vez. Até hoje, acabou. Para ela, houve ainda o perdão do Senhor. Ela ofendeu a igreja. Ela não ofendeu o Espírito Santo de Deus. Mas para ela teve ainda uma chance. Deus dará essa chance, como Jesus diz ali em Mateus 12. Para os homens serão perdoados seus pecados. Falarem mal de Jesus, ofenderem os outros. Mas quando chegar a ofensa ao Espírito de Deus, que em João 16 ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, que é Deus. Espírito Santo, em Romanos 8, 26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
O Espírito Santo, que é o nosso advogado, é o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso guia. É Ele que mora em nós. É Ele que testifica de Jesus, que Jesus está vivo, glorificado, está à direita do Pai. É o Espírito Santo, que é onipresente, onipotente, onisciente. É o Espírito Santo que nos dá o dom dele, dom de cura, dom de línguas estranhas, variações de línguas, interpretação de língua, dom da sabedoria, dom da fé, dom de maravilhas, dom de conhecimento, aleluia, não é? Dom da interpretação de línguas, 9 dons. É Ele que vem nos refrigerar, é Ele que nos ensina, é Ele que nos ensina a perdoar, é Ele que nos dá força na obediência, perseverança na fé. É o Espírito Santo, irmãos, que veio como consolador, que o Senhor Jesus enviou, e Ele habita em todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. E quem tratar dele, irmãos, como se fosse do diabo, insultar o crente, como se o espírito que está no crente for de Satanás, e isso não for da boca para fora, isso for do coração, irmãos, isso o Senhor tratará como já um condenado, já está reprovado e decretado ao inferno e ao lago de fogo. Então não tem churumela, não tem mel na chupeta, manteiga no bigode do gato para os blasfemadores. É a única oração e clamor que o Senhor não ouvirá. Tá, viu? Por isso, quando você orar, o Senhor lhe responderá se deve ou não deve. Capítulo 14, versículo 10. Deus respondeu a oração do justo Jeremias. Deus respondeu. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Justamente o povo que Jeremias estava pedindo agora, por amor ao teu nome, Senhor. E o Senhor agora, na hora, respondeu a Jeremias acerca deste povo rebelde. Deus chamou ele de quê? Olha aí, ó, capítulo 13, versículo 10. Este mesmo povo maligno. Deus chamou povo maligno, zombadores, falsificadores, mentirosos, servos de Baal. O Senhor aí desceu o chicote neles acerca deste povo. Eles gostam, têm prazer, têm deleite, têm alegria, têm satisfação de vaguear e não retiveram os pés. De onde? Justamente da idolatria. Não frearam, não retiveram, não seguraram, não pararam seus pés. Por isso, olha o motivo aí, olha. O Senhor não se agrada deles. Hebreus 10, 38. Ora, o justo viverá da fé, pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não viviam por fé, e Deus não tem prazer em quem não vive por fé, não. E principalmente por um apostata, um desviado, feito Judá. Deus não se agrada. Então não cai nessa conversa, irmãos. Você dizer para um desviado, o Senhor ainda é contigo, a tua cadeira te espera, volta para os caminhos do Senhor. É o quê? Então você e eu está indo contra a palavra. Deus não tem prazer em quem se desvia. 2 Pedro 2,20, Pedro diz o quê? É como o cão que voltou a comer o próprio vômito. Como a porca que depois que tomou banho, voltou para o lamaçal. Que tem para convosco, filho meus, não quando pelo Senhor for repreendido, porque aquele que não aceita bastardo e não filho está sem disciplina, mas se aceita a correção, Deus trata como filho. E qual é o filho que o pai não corrige? Diz o escritor. E Deus corrige para a santidade do Senhor. E a correção, a princípio, não tem alegria, como o escritor diz, mas depois produz fruto de justiça, aqueles que são exercitados por ela. É isso que Deus nos ensina. O Senhor cobra arrependimento. Desviou, foi... Desiste desse caminho pervertido. Você já conhece a palavra. Se você morrer, sabe que vai para o inferno, viu? Então, volte logo para os caminhos do Senhor. Deus não se agrada que você se desviou, não. Aí você entra com Hebreus 10, 38 como argumento para calar o desviado. Deus me conhece, ore por mim. Amém. Eu vou interceder a Deus pela sua vida, mas não vou viver intercedendo a Deus direto, não. Porque você já conhece a palavra. Você já sabe qual é o caminho. Eu posso interceder a Deus por alguém que ainda não aceitou a Jesus. Clamar ao Senhor por alguém que não blasfema do Espírito Santo.
clamar a Deus por alguém que ainda não sentiu o poder de Deus, não conhece Cristo. Mas para quem conhece, feito Judá e feito muitos que estão desviados, olha o dedinho, se arrependa e se converta. Aí Deus diz, esse povo anda vagueando, não para os pés, não param, saem cedendo às tentações de Satanás, caindo. Por isso o Senhor não se agrada dele. Deus não tem prazer não, viu? Deus não tem alegria para esse povo não, não tem não. Mas agora se lembrará da sua maldade e visitará seus pecados. Presta atenção o que o Espírito Santo vai lhe dizer nesta noite. Preste atenção, viu? Preste muita atenção. O Jeremias, veja, olhe para esse povo. Eles andam vagueando, andam como vagabundos, né? Porque vagabundo não tem lugar certo, fica vagando para lá e para cá. Isso é um vagabundo, um vadio. Porque um vadio ele fica vagando, não tem para onde, não tem lugar fixo, é desnorteado. E Deus chama esse povo de vadios. Por isso o Senhor não se agrada deles, porque ele não vive por fé, como falei em Hebreus 10:38. Fé não é da boca para fora. Tiago disse que a fé sem obras é o quê? Fé e tem que praticar a fé. E a fé na obediência à palavra do Senhor. E eles estavam o quê? Desviados. Eles não estavam querendo saber de obedecer a Deus, não. Estavam obedecendo a Baal e aos demais ídolos, não é? Mas olha o que Deus respondeu. Mas agora, Deus, né? Lembrará da sua maldade e visitará seus pecados, suas transgressões, suas ofensas. Veja. Existe um texto terrível, vou dizer de novo, viu? Um texto terrível que eu vou citá-lo agora. 1 Samuel capítulo 15, aplicando o que é que Deus disse para Judá. Me lembrarei da maldade e vou visitá-los segundo os seus pecados. Veja o que Deus disse para outro profeta. Agora isso aqui foi Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a ordem que o Senhor deu para Saul a respeito dos amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor para ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Diz Jeová, o Senhor dos... Eu me recordei. Olha o que Deus disse para Jeremias. Mas agora me lembrarei, recordarei do que Amaleque fez a Israel. Só que Israel não estava de bem com Deus, os inimigos eram destruídos. O que Amaleque fez a Israel? Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Destrói totalmente tudo o que tiver. Não poupes nada. Matarás homem e mulher, menino e criança que mamam, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uma chacina, um hecatombe aqui ia acontecer, um genocídio ia acontecer. Você diz assim, mas Deus ordenou a ordem dos céus para varrer da terra, apagar com a memória dos amalequitas. E Deus pode fazer isso com o povo? Pode, que Ele é o dono da vida. Ele é o dono da morte, dono da vida. Segundo os pecados, as transgressões e as ofensas desse povo, Deus não segue lei humana não, crente. Preste atenção. Deus não segue o que a Constituição do Brasil e qualquer Constituição dessa nação, desse país, desse mundo, Deus não segue nenhuma Constituição não. Porque a maioria delas não tem Deus como primazia, não tem Bíblia para seguir a Constituição. A maioria, como a do Brasil, despreza e não segue. Lá em Brasília, no Senado, tem uma Bíblia lá. Eu só vi um crente com ousadia pregar, foi o Cabo Daciolo. Ele teve coragem, foi lá na tribuna, pegou a Bíblia e pregou lá dentro do Senado. Oh, glória a Deus! Então tem uma Bíblia lá e tem muitos que não fazem isso. Então Deus não segue Constituição, poder legislativo, executivo e judiciário do ser humano. Deus segue a lei dele, a moral dele, a Constituição dele. Não nossa, não a minha nem a sua. Então o Senhor mandou Saul varrer Abimeleque e tudo que era deles. A gente sabe que Saul fez o quê? Saul desobedeceu, né? Guardou os animais e pior ainda, poupou Agag, que foi o rei, era ali na época o rei dos amalequitas. Samuel, quando foi lá, ouviu o balido, né, dos animais,
o mugido ali dos animais, Saul foi reprovado por Samuel. E ali Deus rasgou o reino de Saul, tirou da mão dele e foi dar a outro, não é? Preste atenção. Ele até segurou a roupa de Samuel, rasgou e disse: assim é rasgado o teu reino. E Samuel disse: assim como tu fez para Amaleque, ou para Agag, assim como tu fez muitas mulheres chorarem pela morte dos filhos, a tua mãe vai chorar. E cravou-lhe a espada e assassinou o rei de Amaleque. Os amalequitas cumpriu a palavra do Senhor. Não era para Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta, era para o rei Saul. Ele desobedeceu, foi reprovado e foi rejeitado como rei. Deus rejeitou Saul. E no final, o que é que Saul faz? No capítulo 28 de 1 Samuel, foi consultar uma necromante. Aí, ó, a decadência foi... Ele chegou no apogeu da decadência. Lá na frente, perdeu os filhos na guerra contra os filisteus e acabou se matando. E Saul perdeu a salvação e foi condenado. E você sabe onde é que Saul está. Assim, irmãos, Deus disse: eu me lembrarei, recordarei da maldade e visitarei seus pecados. Os amalequitas, Deus lembrou dos pecados porque o povo de Amaleque atrapalhou Israel na peregrinação no deserto e Deus jurou guerra contra os amalequitas. E ali era para acabar, segundo a lembrança de Deus, acabar com aquele povo rebelde. E Saul desobedeceu, acabou perdendo o reino, não é? O prestígio, a graça de Deus, e foi reprovado e condenado. E Deus deu o reino a quem? A Davi. A gente tome muito cuidado com aquilo que Deus manda a gente destruir. A gente tome muito cuidado. Destrua, delete, esqueça. E não vá ali, ó, poupar alguma coisa que Deus quer que a gente destrua. Assim é a mesma palavra. O Senhor está dizendo, agora é para ajudar. Ali foi para Israel, proteger Israel. Agora é para o povo desobediente. Meu irmão, Deus castigou os inimigos de Israel pelo pecado, porque não se arrependiam, não temiam Deus vivo. E o que é que o povo de Israel fez? Repetiu os pecados das nações alheias. E Deus disse: o que eu fiz no Egito, eu vou fazer com vocês. E o Senhor não fez? E ele não fez, não foi? E ele disse o quê? Agora eu me lembrarei da maldade e visitarei os seus pecados. Por isso, nessa noite, o Senhor nos ensina: existe transgressões de pessoas que Deus não quer que a gente ore, que a gente clame, não quer que a gente peça, não. Oh, glória a Deus, da maldade, e eu vou visitar essas transgressões. Lembra Sodoma e Gomorra? Abraão intercedeu, irmãos. Abraão: Senhor, 50 justos vai destruir se achar 50? Se eu achar 50, eu não vou destruir. Abraão sabia, Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. E ele sabia que não tinha ninguém que prestava lá. Senhor, se tiver 40, se eu achar 40, eu não vou destruir. Senhor, não se ire contra mim. Se eu achar 30, se eu achar 30 justos, Abraão, eu não destruo. Senhor, se tu achar 20, pelo amor aos 20, Senhor, eu sou pó e cinza. Se tu achar 10 justos, você vai destruir? Se eu achar 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. O Senhor, quando enviou os anjos, só estava Ló. E assim mesmo, os mortos queriam pegar os anjos. Alguns entendem que queriam período de cegueira, todos escapar, com a mulher, com as filhas, e assim aquela cidade veio abaixo. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Lucas 17:32, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, lembre da mulher de Ló. Foi a maldade que ela cometeu, olhou para trás e ela ali padeceu. Ló e as suas filhas escaparam, né? Escaparam da destruição. Veja, se Deus não visitou os pecados, e a visitação foi para destruir, e não teve intercessão. Deus ia achar, se Abraão descesse apenas um, Deus ia poupar pela oração do seu servo, do seu amigo Abraão. Mas Abraão foi até 10, e Deus não achou 10, irmãos. Não achou 10, e varreu aquela cidade lá do mapa. Varreu. Existe oração que Deus está dizendo em resposta: eu estou visitando a maldade, as coisas ruins e perversas que eles fizeram, as blasfêmias, os palavrões, a idolatria, glória a Deus, as murmurações, as ingratidões, as tolices, as irreconciliações, as injustiças, os roubos, os furtos, as feitiçarias,
os adultérios. Eu vou visitar todas essas maldades, as glutonarias deles, a sensualidade, a pornografia deles. Eu vou visitá-lo porque eu me lembrei. Olha para aí, irmãos. E vou visitá-lo. Olha, Deus, em 2020, é Deus de se lembrar da maldade dos outros. Hebreus 28, 13. Olha o que... Provérbios 28, 13. O que é que o escritor diz aqui? 28, 13. O que encobre suas transgressões. Provérbio de Salomão. O sábio Salomão. O que encobre, esconde, coloca debaixo do tapete. Abafa suas transgressões, suas ofensas, suas desobediências, seus crimes. Nunca prosperará. Nunca terá vitória. Nunca terá sucesso. Nunca irá avante. Mas o que as confessa e abandona, porque tem que confessar e abandonar, alcançará misericórdia. Por que é que Deus reprovou a oração de Jeremias? Porque Judá não confessava os pecados e ainda que confessassem, eles não abandonavam suas transgressões e não alcançaram a misericórdia de Deus. Muitos morreram, outros foram presos, passaram 70 anos e depois que saíram de lá, depois de 70 anos, poucos voltaram para Jerusalém. Muitos gostaram da Babilônia e morreram por lá mesmo. Um grupo remanescente voltaram no comando de Esdras, né? No livro de Esdras, Neemias está lá escrito, mas muitos ficaram, poucos que voltaram. Veja como o povo estava. Veja! Então existem transgressões que pessoas não prosperarão. Isso é pobre, isso é rico. Fala desses que praticam o pecado e Deus diz, me lembro, viu? Estou me recordando como ele se lembrou do povo de Amaleque. Que nos maltratam, nos esculhambam. Irmãos, e acha que está nos ofendendo. Está ofendendo o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos conduz para viver como Jesus, andando em espírito, obedecendo nos caminhos da verdade, no meio do bando de mentirosos, no caminho da justiça, em meios injustos, no caminho da paz, em meio àqueles que têm guerra, no caminho de oração pela fé, no meio de um bando incrédulo, no caminho da bondade, no meio de vários que cometem maldades, criminosos, no caminho da longanimidade, da paciência, não é? Em meio a tantos aflitos, agoniados, ansiosos, o Espírito Santo nos faz andar no caminho da misericórdia, ter compaixão, ter pena alheia, olhar a dor do próximo, sentir a mesma dor. O Espírito Santo faz a gente sentir tudo isso, levar a fé em Cristo Jesus, no meio de tanta gente que tem tanta fé em todo mundo, Buda, Maomé, Allan Kardec, Hare Krishna e tantas outras religiões. Alamandagacia andarabadaga sobedevacia Urianto comontrianagai Alamandorigiante orabadasui. Aleluia. O Espírito Santo, eu vou ler aqui que eu tenho uma nota aqui. O Espírito Santo nos faz andar em meio ao povo que tem um judaísmo com uma visão de fé, de filosofia, de religião. No meio do islamismo, como tem Maomé, que diz que Jesus é Nissan. No meio de Buda, meu Deus, até claro, quase que o óculos voa agora. No meio do hinduísmo, como eu falei. No meio da visão do jainismo, onde tem essa visão onde diz que Jesus é um conquistador, porque ele venceu o mundo, nada mais do que isso. Jesus se libertou das paixões carnais, nessa visão do jainismo. A gente anda, o Espírito Santo nos conduz na visão em Cristo, no meio do povo que crê na Cabala, na visão da Cabala, que é uma versão hebraica dos ritos de iniciação e procedimentos ocultos. A Cabala trabalha no ocultismo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Espírito Santo faz a gente andar na visão da Bahá'í, da religião da Bahá'í, que é uma religião ecumênica, onde Deus é o Deus entre todas as outras religiões, ligam várias religiões para ser uma só, é o ecumenismo. Meu Deus do céu, que surgiu em 1944 no Irã. O Espírito Santo nos faz andar nos faz andar com a fé em Jesus Cristo, no meio do candomblé, onde vários acreditam nos seus orixás, os seus protetores. E o Espírito Santo nos faz andar em meio a essas pessoas que acreditam no candomblé, na quimbanda, na umbanda, na cultura afro, na visão do Seixo Nuiê,
Meu Deus do céu, na visão da Scientologia, do movimento Rastafari, que tem o imperador etíope Haile Selassie, que ele é a reencarnação de Jesus, Haile Selassie. Veja que perturbação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Do movimento Nova Era, que fala que teve a era simbólica de Moisés, de Buda, e agora é a nova era, que é a era de Aquário. E o Espírito Santo faz o quê? Faz a gente andar na fé em Cristo. Porque muitos estão nesse movimento da nova era, e muitos vão seguindo essa filosofia, viu? No movimento do Raeliano, na visão do Raeliano, na visão das Testemunhas de Jeová, dos Mormons, dos Adventistas, do Espiritismo, como eu já falei, de Allan Kardec, da ciência cristã, do unicismo, do teosofismo, do rosacrucianismo, na visão do unitarismo, na visão do modernismo, na visão do cristodelfianismo, do materialismo, do agnosticismo. Os agnósticos dizem que ninguém pode conhecer a Deus. Meu Deus do céu, que Deus não pode ser conhecido. Na visão do politeísmo, que é a visão de vários deuses, várias crenças. Do panteísmo, que Deus é tudo e Deus está em todas as coisas. Na visão do dualismo, do deísmo, os deístas dizem que Deus criou o mundo e entregou tudo para o mundo se virar sozinho. Na visão do monismo, na visão da metafísica, na visão do unitarianismo, que diz que não acredita na doutrina da Trindade, ela nega a doutrina da Trindade. O Espírito de Deus faz a gente andar com a única fé em Cristo Jesus. E ele diz o quê? Vou visitar a maldade de todos esses aí, olha. Vai lá, Bachuri, Amantriafá. Deus diz, vou visitar a maldade de todos esses que acreditam nisso, que seguem isso, e os pecados deles. Deus é Deus de se lembrar de todos aqueles que ofenderam, principalmente como o Espírito Santo nos conduz à fé e à prática nos mandamentos de Deus pela fé em Jesus, e estamos no meio de toda essa cambada de religião. E aí isso é só uma vírgula, viu? Que são inúmeras religiões, inúmeras. Só na religião do hinduísmo tem mais de 300 mil deuses. Não brinque não, irmãos, brinque não. Aí tem gente que faz o quê? Escandaliza, ofende a igreja, não é? Fala mal, é crentinho, é crentona, é santinho, é santona. Abre a boca e fala mal. Não fale não, porque está tocando no corpo de Cristo. Que a igreja é o corpo de Cristo, não é? Então está tocando no corpo de Cristo. Lembra de Paulo, no caminho, quando ele pegou a carta no caminho de Damasco? Jesus apareceu para ele era Saulo ainda. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Não caiu ceguinho. Vê se ele se converteu? Não parou? Então o Senhor é Deus de visitar. E Deus diz, e eu me lembro e vou visitar os seus pecados. Irmãos, assim como afrontaram Jeremias porque pregava a verdade, Deus disse, não acredito nem nas suas famílias, nem nos seus amigos, todos são mentirosos, enganadores. Jeremias, você está comigo, eu estou com você. Muitos que zombaram de Jeremias pagaram um preço amargo. Muitos que zombaram de Jesus pagaram um preço amargo. Em Mateus 23, Jesus chora diante de Jerusalém. Quantas vezes quis ajuntar como a galinha junto os pentinhos e vocês recusaram. Então virão dias que seus inimigos vão cercar vocês. E não foi? No ano 70, quando o imperador Tito, o imperador romano, massacrou tanto judeu que não tinha lugar, irmãos, para pendurar, crucificar tanto judeu. Israel pagou um preço amargo, irmãos. Veja Hitler, milhões de judeus que foram mortos. Milhões, irmãos, milhões. E veja como o povo pagou um preço por negar a fé em Cristo. Veja se Deus não se lembra. Porque Provérbios 28:13, aquele que encobre, que esconde, irmãos, que coloca debaixo do tapete, não é suas transgressões, nunca prosperará. Judá não ia prosperar, não ia para frente, porque estava escondendo seus pecados. Existem pessoas que não crescem na vida. Existem pessoas, irmãos, que não progridem, que não avançam. Não, ainda que elas tenham comércio, ainda que sejam empresários, sejam doutores, sejam presidentes, sejam juízes, sejam qualquer posição que tiver na sociedade, qualquer status social, onde ela esconde os seus crimes, Deus fará elas regredirem, andar para trás e não para frente, porque Ele visita a impunidade, Ele visita a injustiça, a corrupção, e quando Deus vê que essas pessoas continuam na perversidade, Deus arranca, Deus varre, e Deus ali, olha, sentencia a condenação.
Deus, ele está se lembrando de muitos que ofenderam a igreja dele. Deus está visitando muita gente. Deus está lembrando de muitos ofensores. Não ficará as palavras que lançaram ao vento, não. Porque tanto ele se lembrou de Abimeleque, de Amaleque, dos amalequitas, de Agag, dessa nação que foi varrida, como ele se lembrou de Nínive, da Babilônia, dos cananeus, e ele visitou tantos e tantos e tantos, e varreu muitos da terra. Prepare que muitos serão varridos da terra. Muitos que falaram, que ofenderam, que denegriram, que esculhambaram, daramandaga sobre a baixo, me que eu for guideré, daramandogadaga sobre a nagai, onde pensam que ele se esquece. Esquece não, ele lançará no mar do esquecimento quando se converter, primeiro se arrepender, se converter, serão apagados os pecados. É isso que a Bíblia diz, veja em Atos, o que é que Pedro na pregação depois do Pentecostes, em Atos, o que é que Pedro disse, crente, aleluia, para os transgressores diante de Deus. Veja aí Atos, no capítulo 2, depois do Pentecostes, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Atos 2,38, Pedro respondeu-lhes, arrependei-vos. Olha o que Deus quer primeiro, arrependimento, desistência, pare, ideia, mundo de pensamento, sai desse caminho, cada um que o pecado é indivíduo, cada um de vós seja batizado em nome, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, crente. Aleluia. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Tem que primeiro se arrepender e se converter, e serão apagados as transgressões. E Deus disse, esse povo não se arrepende, não confessa, e se confessar, não abandona suas transgressões, não vão prosperar. A terra que eu dei eu vou tirar. Deus disse isso aqui, olha, veja aí, aleluia, no capítulo, bendito seja Deus, no capítulo 8, e o versículo 13, certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figo na figueira, e até as folhas caem, e até mesmo o que lhes dei será tirado deles. O que é que Deus deu? Deu a terra prometida. Como Deus varreu os cananeus, Deus também ia varrer o próprio povo dele. Não brinque não. Deus não tem conversa mole com o pecado. Deus abomina o pecado, irmãos. Deus abomina a transgressão. Deus abomina. Ele ama o pecador. Mostrou na cruz do Calvário, mas ele abomina o pecado. Ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele quer arrependimento. Mas para ajudar, e para muitos como Judá, que estão pecando no mesmo pecado, uma geração que está nessa geração de Judá, comete os mesmos delitos, serão punidas do mesmo jeito. É o mesmo peso, é a mesma balança de Jeová. Ele não mudou, ele é eterno. Um dia para eles são como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Para Deus isso foi ontem. Foi ontem. E Deus traz a memória, irmãos. Deus traz à tona, irmãos. Deus fala na cara, irmãos. Veja aí Deuteronômio 7. Meu Deus, aleluia. Deuteronômio 7. Pensa que Deus tem medo de falar na cara, é? Por isso, quando o Espírito Santo de Deus nos usa para repreender, Deus fala na cara. Deuteronômio 7, versículo 7, versículo 9, sobre o caráter de Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo perecer. Não será remisso com quem o aborrece, em sua cara lhe pagará. Meu Deus, não brinca não. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que você dá glória, aleluia.
Esse é o Deus que você vai cultuar. Esse é o Deus da Bíblia, onde muitos só titulam ele como um Deus amoroso, um Deus bonzinho. E esse é um caráter de Deus. Ele faz ele tem misericórdia em milhares, até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha ele mostrando a misericórdia, olha o amor, a proteção, resguardando, livrando das armadilhas de Satanás. Mas não será remisso, não vai ser conivente, não vai ser parcial, não tolerará. Os que o aborrecem, só aborrece a Deus por causa do pecado, transgressão, dá ouvido a ele, esquece dele, vive como se ele não existe. Passa o tempo, 24 horas que tem por dia, passa 24 horas escarnecendo, ridicularizando, esquecendo, vive como se Deus não está nem aí, como se Deus não existisse, mas é um Deus que fala, ele tem boca, e ele fala, e uma das palavras dele, ele está dizendo, me lembrarei dos seus pecados, vou visitar os seus pecados, estou lembrado das suas maldades, viu? O que você fez. Pensa, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Tem muita gente que faz muita besteira, faz sem o pai saber, sem a mãe saber, sem o marido saber, sem a esposa saber, sem o patrão saber, sem o funcionário saber. Tem muita esculhambação debaixo do tapete, a podridão. Mas a gente acabou de ler, Deus dá o pago na cara, Deus abre a cortina e mostra o escândalo. Jesus disse, não há nada em oculto em que diante da luz não vai ser revelado. Davi cobiçou Batseba, mandou matar o marido, engravidou a mulher. Deus mandou um recado para ele através de Natã e contou a parábola do homem que tinha uma ovelha e outros que tinham várias e matou que tinha uma ovelha e ficou com ela. O que ele merece, rei? Merece a morte. Diga quem é. Esse homem é tu, rei. Tu, rei. Assim te diz o Senhor, te dê mulher, te dê riqueza. O que tu me pedisse eu te dar. Por que tu mandasse matar Urias, teu soldado? A espada vai ficar na tua casa. Transpassado foi o teu pecado, mas a espada vai ficar. Essa tua transgressão, Davi, vai ter sequelas. Deus mandou dizer para ele, tu fizesse isso em oculto, mas diante do sol e a luz de todo Israel, eu vou fazer isso aparecer. E tuas mulheres serão dadas a outro. Sabe quem foi o outro? Absalão. Sabe quem foi Absalão? O filho mais belo de Davi. Tentou tomar o trono do pai. Aminon estuprou a própria irmã Tamar. E por ele estuprar, Absalão, o irmão, matou o irmão. E depois Absalão voltou e quis tomar o trono do pai. O que aconteceu? Foi morto Absalão pelo exército de Davi. Olha as consequências. Olha as consequências. A espada não ficou. E o que é que Deus disse? É sem oculto Davi. Escondidinho, não foi Davi, mas foi escondido de todo Israel, de todas as nações. Mas eu vi. Labai andarachuri andahai. Ai, irmão, como Deus vai trazer à tona, viu? Eita, glória a Deus. Como Deus, alagador e me cantou. Deus revela em sonho, revela dentro da palavra. Deus revela em visão. É só estar em oração, em consagração. Ninguém escapa, não escapa. E ele dá-lhe a sentença, viu? E a sentença para ajudar. Uns foi morte. Outros foi castigo, outros foram fome, foi fome. E aguarde, Deus vai descer muita gente à sepultura, Deus vai trancar muita gente na cadeia, Deus vai deixar muita gente com fome e Deus não vai livrar de doenças. Se é a sentença que ele está liberando, irmãos, não brinca não, vale a pena meditar, vale a pena você passar 1, 2, 3, quanto tempo de hora você estiver estudando a palavra onde o Espírito Santo de Deus ele fala. E esse povo, o Senhor está dizendo, estou lembrado da maldade. E ele traz à tona, irmãos. Ele abre a cortina, ele levanta o tapete e mostra a podridão, irmão. Deus é santo. Ande, herabadaiassuri teriga. Lembra de Acã, capítulo. Pega
Acã pegou, escondeu. Lá vai Josué guerrear contra Ai. Na batalha o povo de Israel perdeu. Josué vai orar. Como é que a gente perdeu, Senhor? Se tu é o nosso capitão, nosso general, nosso marechal, o Senhor dos exércitos. Aí Deus disse o quê? Tem anátema. Tem maldição no meio. Enquanto tiver maldição, anátema, eu não estou com vocês. Onde tem anátema? Sai aí, ó, faça a revista. Dá uma averiguada aí, ó, uma fiscalizada. E você vai ver onde é que está a maldição. E ali chamou todos os cabeças e foi para Acã. Dá glória a Deus. Confessou que, olha, meteu a mão e Deus proibiu. Por culpa de Acã, Israel perdeu a guerra. O que é que Josué faz? A lei mandava o quê? Apedrejar. Morreu Acã, morreu a mulher e morreu toda a família. Veja o preço que pagou. Veja quando Deus visita a maldade e se lembra da transgressão. Existe muita gente feita Acã, irmãos. Estão roubando, colocando roubo dentro de casa. Estão furtando, colocando furto dentro de casa. Vai morrer pai, mãe e família. Chacina, irmãos. Não brinque não. E Deus livra, Erivaldo, livra nada. Porque quando a palavra revela, Deus traz à tona. E aí está explicado porque acontece essa morte, porque acontece essa chacina. Famílias são destruídas de uma vez só. Porque gente faz errado, a família acoita, abafa, oculta diante do povo, diante da lei humana e diante de Deus que não escapa. Deus coloca na balança, é achado em falta e Deus arranca da terra. Não brinque não. Não brinque não, irmãos. Se eu fosse falar aqui, testemunhando de quantos homicídios e chacinas tem na face da terra, o vídeo aqui ia ficar em 5 horas. E é o Senhor que está dizendo, Judá não foi perdoado por causa dos seus pecados. E Deus disse, me lembrarei da sua maldade e vou visitá-los. Vou visitar segundo os seus pecados. E a visita é terrível, viu? É assombrosa, é pânico, é choro. E Jeová vem por aí. Vai pegar aqui, vai pegar ali e vai mostrar que ele é Deus. Para a gente fechar, versículo 11 e 12. Veja, não dá nem para concluir o capítulo todo. É muita coisa. Disse-me mais o Senhor. Não ficou por aí não, Jeremias. Não ficou por aí não. Estou respondendo a sua oração. Ficou por aí não. Não rogues pelo bem deste povo. Pelo amor, para proteger, para amar, para guardar, para livrar, para abençoar. Rogue não. São desobedientes. São infiéis. Rogue pelo bem desse povo não. Deus estava dizendo, não ore a mim para fazer bem esse povo. Não ter misericórdia. Não. Não. Quando jejuarem, aqui para os religiosos, não ouvirei seu clamor. Pode gritar e ficar rouco, eu não vou ouvir. E quando oferecer holocaustos, não é, animais para substituir os pecados deles, e oferta de manjares que eram ofertas gordas para Deus, não me agradarei deles. Não, não é não. Antes os consumirei, vou destruí-los pela espada, fome e peste. 3 juízos do Senhor: pela espada, guerra, pela fome, não tenho o que comer, não tenho onde plantar, se plantar tudo é destruído, os inimigos também levam, e pela peste, doença, e doença incurável. Porque ele disse aqui, ó, em Deuteronômio 28, para terminar, que ninguém, absolutamente ninguém, ia curar. Ninguém. Deuteronômio 28, 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. E você sabe o que é úlcera, irmão? Você já viu uma úlcera? Você já viu uma úlcera? A úlcera vai comendo a carne do ser humano, coisa horrível. Com hemorroidas. Em 1 Samuel 5, Deus feriu os filisteus com hemorroidas, que é coceira ali no reto, não é? Provocada por uma má postura, má alimentação. E hemorroida vai ali, ó, que é a coceira no reto. Tome coceira no reto. Com sarna, vou deixar vocês sarnentos. E tome se coçar, e não sai não, bactéria, não sai não, é coçar até arrancar a pele. Deus vai tornaria o seu povo sarnento, e com coceira, de que não te possas curar.
não tem remédio, não tem internação, não tem clínico geral, não tem, irmãos. O Senhor te ferirá de loucura, insanidade mental, não tem psiquiatra, não tem hospício que vai dar jeito, com cegueira, ficaram cegos, cegueira literalmente, viu? Literalmente, é cegueira, não é cegueira espiritual não, é cegueira, deficiência visual, e com pasmo do coração, ficariam pasmados, assombrados, aterrorizados, com tudo aquilo que Deus ia mandar. Ele não fez? Fez nada? Fez, e Ele continua fazendo, e assim, muitos estão na bandeja dele, na balança dele, melhor dizendo. Ele pesa, irmãos. E aqui é o alerta para a gente não cometer esses crimes, não vacilar diante de Deus para não receber essa rebordosa do Senhor. E é um alerta para que quando você vê notícias, ou na sua família, ou em conhecidos, ou na sua vizinhança, ou no Brasil ou no mundo, lembre-se, Deus visitou. E Ele visita com esses gêneros de males, viu? Às vezes Ele toca no vento, dá ordem, vem os furacões, toca na terra, vem os terremotos, toca no mar, vem os tsunamis, manda as bactérias, os vírus, os micróbios. Ele manda os animais, os ferozes animais devorar os desobedientes. Não brinque não. Não brinque não. Deus sabe como visita a maldade. Estamos estudando Jeremias, irmãos. Como Deus falou para um povo rebelde, uma casa desobediente, um povo rebelde ao extremo. Jeremias pregou 40 anos, irmão. Você sabe o que é pregar 40 anos diante de 5 reinados? E ninguém deu ouvidos, irmão. Ninguém deu crédito que Deus falou durante 40 anos. Tá com a gota serena. E quantas vezes o Espírito Santo não está falando, hein? Para tantos. Quando a palavra de Deus vem assim com esse peso, é que chegou o fim. Falou para uma pessoa durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20, 40 anos feito Jeremias, pregando, a igreja pregando, anunciando a salvação. Olha, quero saber de Deus não. Meu Deus é meu dinheiro, eu vivo a minha vida, eu estou muito bem assim, não quero saber desse Deus não. Esse Deus não me dá nada, não vale a pena. O que é que esse Deus me dá? Não tenho nada, estou muito bem assim. Ô, bonito, cocadinha doce, goiabada doce. E é assim, pois o Senhor nos diz que não rogue por esse povo. Não rogue. Nem pelos religiosos, porque ofereciam jejum a Deus, holocausto, né? Oferenda de animais. Mostravam religiosidade. Existem pessoas de religião, acabei de citar aqui algumas religiões, que não devem nem orar, porque o mal virá sobre eles. Deus usou a Babilônia, Nabucodonosor, castigou severamente o povo de Judá. Só aguarde quem Deus vai usar. Só aguarde. Só aguarde. Só aguarde. Glorificado é o nome do Senhor, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e graça para continuar pregando a sua palavra, não é? Repreender o demônio, o diabo, e o Espírito Santo de Deus nos dá ousadia, nos dá força e coragem para a gente anunciar a salvação desse Deus santo, desse Deus vivo. E quem crê, irmãos, alcançará o perdão de Deus, não é? Alcançará progresso, aqueles que não encobrem suas transgressões. 1 João 1,9, João diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Então, se a gente transgredir, temos um grande advogado que está vivo, oh glória, que intercede por nós. E assim o Senhor vai nos perdoar quando a gente confessa o nosso pecado diante de Deus e a gente abandona os nossos pecados. E para você que me assiste, que ainda não é cristão, creia nesta mensagem, é digna de toda aceitação, digna esta palavra de toda aceitação, aleluia. Creia, confesse seus pecados diante de Deus. Não nos interessa, não. Interessa a Deus. O que é que Deus quer? Que confesse. Em Ezequiel, o Senhor diz que o pai não vai pagar o pecado do filho, nem o filho não vai pagar o pecado do pai. Cada um vai prestar contas de acordo com o seu pecado diante de Deus. Então você dobre seu joelho, fale com Deus, confesse, diga a Deus o que fez,
Peça perdão. Quando você abre a boca e pede perdão, pede para Deus neutralizar sua culpa. Pede para Deus jogar no mar do esquecimento, deletar da memória do Senhor as suas ofensas, as suas transgressões, seus crimes, suas coisas abomináveis diante de Deus. E o Senhor vai te confirmar o perdão, porque você entenderá que Jesus pagou o preço, que Jesus levou toda a sua culpa, toda a justiça da lei, ele cravou na cruz, e toda a maldição que a lei tinha, a maldição da aliança, que era a punição pela desobediência. Jesus levou até a punição, ele viveu como a lei ensinava, praticou, e até o que o povo não vivia, Jesus levou tudo com ele, colocou tudo na bagagem, e cravou lá na cruz, e acabou e trouxe um novo mandamento, e uma nova aliança, que também tem as bênçãos pela obediência e tem a maldição pela desobediência. Toma lá da cá. E aquele que nega o Senhor, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja, bênção e maldição na mesma aliança. Por isso, aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Venho aqui como mensageiro do Deus vivo, do Rei eterno, do santo e bendito Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Paizinho amado, o nosso Senhor, o nosso Deus forte, te anunciar como o pecado de Judá foi imperdoável, foi receber um castigo terrível. Deus, ele enviou seu Filho Jesus para poder neutralizar o pecado daqueles que acreditam. Então, se você acredita nisso, ore a Deus, e o Senhor perdoará seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida, te dará o Espírito Santo, te fará uma pessoa usada por Deus, teu nome estará no livro da vida e no final vai morar no céu. Amém? E para nós, os salvos aí que estão assistindo, Deus te abençoe, Deus te dê força, graça, não é? Te dê coragem para pregar contra os rebeldes, porque Jeremias foi um mensageiro. Você, meu irmão e minha irmã, é um mensageiro, é uma mensageira de Deus. Está aqui nossa irmã Luziane, nosso irmão Manassés, nossa irmã Cleide, outros irmãos. Vocês são vocês são mensageiro do Altíssimo, testemunhas de Jesus. Então anunciem para a casa rebelde o arrependimento, porque senão a mão pesada de Deus vai descer e grande é a lapada, viu? Grande é a lapada. Deus te abençoe e vamos orar. Santíssimo Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela revelação do teu Espírito, da tua palavra. Obrigado por nos ensinar coisas tremendas. Seja feita a tua vontade. Abençoa a tua igreja, teus filhos e filhas. Dá uma noite de paz, uma semana abençoada, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, crente. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Se Deus permitir, voltaremos no capítulo 14, que está uma bênção. Deus te abençoe. Compartilha aí para os teus irmãos, irmãs, os grupos que você faz parte, e que essa mensagem possa chegar em vários ouvidos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Ô glória!